pessoal, olha quem voltou. Tenho na minha lista vários casos criminais para contar, incluindo o de hoje. Ele é um pouco pesado, então alerta de conteúdo sensível, tá? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Manda para todos os seus amigos que gostem desse tipo de conteúdo. E agora, bora começar o caso. O Joseph Robert Mantene nasceu no ano de 1953 em Baltimore, que fica localizado em Maryland, lá nos Estados Unidos. Ele teve uma infância muito difícil, ele tinha vários irmãos e a mãe dele, em certos períodos, ela dava louca e pegava todas as crianças e saía distribuindo em lares adotivos, e depois ela se arrependia e pegava eles de volta, tá? Posteriormente, a mãe dele negou esse relato de abandono e tal, mas o Joseph, ele sempre afirmou isso, que acontecia isso de fato, tá? E a mãe dele tinha certos problemas, então tudo indica que realmente o Joseph estava falando a verdade. Mas onde é que estava o pai desse cara, quando a mãe dele estava fazendo isso? Tipo, onde é que tinha ido parar? Bom, o pai do Joseph, que também era conhecido só por Joe, a gente vai chamar ele de Joe, ele era alcoólatra e acabou morrendo muito cedo, tá? Então isso deixou a mãe dele muito sobrecarregada, e ela tinha 6 filhos e ela não dava conta de criá-los sozinha. Durante a adolescência, o Joe, ele passou por várias vezes na polícia, porque ele tinha vários acessos de raiva que acabavam colocando ele em certas complicações com a polícia. E aí, aos 24 anos de idade, o Joe, ele era casado, tá? E eles tinham um filhinho de 6 anos de idade, só que o casamento do Joe, ele era, tipo, indas e vindas, porque a sua esposa, ela era viciada em drogas, e por muitas vezes o Joe tinha que buscar ela em algum beco, e isso acabava levando eles a brigas. E aí lembro que o Joe tinha acessos de raiva, isso gerava mais brigas ainda. E enquanto isso, o filhinho dele assistia todo esse cenário violento. Nessa época, o Joe trabalhava como caminhoneiro e o casamento dele já estava indo de mal a pior. Então, um dia o Joe sai para trabalhar e quando ele volta, ele percebe que a sua esposa tinha ido embora e levado seu filho junto. E aí agora que vai começar o negócio ficar mais tenso. E aí, após perceber que sua esposa tinha fugido de casa com seu filho, o Joe, ele fica muito bravo porque ele sabia que ele não poderia ir até a polícia, já que ele não tinha um passado muito bom, e certamente ele não ficaria com a guarda do menino, tá? E aí o ápice mesmo foi que ele acabou descobrindo que o filho dele foi parar no sistema de adoção, e de fato daí ele não teria como recuperar a guarda da criança nunca mais. E aí, então, o Joe pega um machado, ele vai até um dos locais onde a esposa dele costumava frequentar para usar coisas ilícitas, tá? E lá ele encontra 2 caras e ele pergunta para eles se eles tinham visto a esposa dele. E eles falam, não, tua esposa foi para tal lugar, é só tu ir lá que tu vai encontrar ela. Só que nisso, o Joe pensa que os 2 homens estão mentindo, então ele acaba matando os 2 caras ali mesmo. E aí, após isso, ele acaba vitimizando mais 2 garotas de programas, tá? Isso tudo no mesmo dia, então foram 4 pessoas. E aí ele vai se limpar em um rio, já que ele estava todo sujo, né? E um pescador acaba vendo ele lá. Então ele pega e mata o pescador também. Então foram 5 pessoas em um dia só. Tá, mas não tem mais como piorar, então foram só 5 pessoas. Tem como piorar, e vai ficar pior. Então, os 2 homens que foram vítimas do Joe tinha alguma testemunha por perto, tá? Que houve uma investigação, a polícia conseguiu chegar até o Joe e ele ficou preso por 18 meses. E após ele sair da prisão, ele volta para o seu antigo emprego, onde ele trabalhava como caminhoneiro, e ele pede para ser vigia ali da empresa e tal. Ele só precisaria morar em um trailer, não precisava receber salário, só queria moradia mesmo e tal. Nesse novo local, ele trabalhando como vigia, era o local perfeito para o Joe cometer seus crimes, tá? Ele ficava numa região afastada ali e tinha muita floresta ao redor. Então, passa um tempo ali, o Joe acaba assassinando mais 2 garotas. Elas eram garotas de programa. E aí, ele faz pior dessa vez. Ele esquarta o corpo delas, tá? E guarda os melhores pedaços em freezers. Após isso, passou um tempo e o Joe descobriu que a sua verdadeira paixão era abrir uma barraquinha de hambúrguer, tá? Então ele faz isso, ele abre uma barraquinha de hambúrguer, onde ele serve uma mistura de carne de porco com carne humana,
tá? Que segundo ele não dá diferença nenhuma, meu Deus do céu. E ele começa a servir esses hambúrgueres e vender ali na estrada. Depois de um tempo, quando o seu estoque de carne estava acabando, então o Joe pega uma outra vítima, tá? Só que essa mulher, dessa vez, ela consegue fugir dele. Ela pula um muro, assim, de mais ou menos uns 10 metros de altura. Tipo, ela consegue fugir. Ela relata tudo pra polícia e o Joe é preso. O Joseph, então, ele é preso, ele não resiste à prisão, tá? E ele é condenado à pena de morte. Só que passou um tempo, a pena de morte dele foi revertida para prisão perpétua. E aí, aos 62 anos, em 2017, faz pouco tempo, o Joseph foi encontrado morto na cela dele. Em depoimento, o Joseph fala que o único arrependimento dele foi realmente não ter conseguido matar a ex-esposa, tá? E ele também fala que é para nós termos muito cuidado com o que a gente come, principalmente na beira de estrada. E é isso, gente, tipo, esse caso é um dos casos assim, mais bizarros que eu conheço, tá? E se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, tá? Se inscreve no canal que vai estar aí embaixo. E agora a gente vai ter vídeo toda semana, eu prometo.